Bom dia, hoje nós iremos falar sobre ventilação mecânica no paciente portador de DPOC. Esse trabalho foi solicitado pela professora Luciana Orlandi, destinado à disciplina de fisioterapia na unidade hospitalar. Os integrantes do grupo são Amanda Brito, Brenda Freitas, Danilo Zorzan, Diego Braz e Miriam Pereira. Carcinoma broncogênico. Definição da doença. Embora existam diversos tipos de câncer de pulmão, apenas um é comum, o carcinoma broncogênico, que é quase sempre causado por lesão pulmonar provocada pelo fumo em excesso. Em cerca de 85% dos casos, o fumo é a causa da neoplasia, e o risco é associado à duração do hábito de fumar, ao número de tipos de cigarro fumado por dia. A fumaça de tabaco inalada danifica as células que revestem os brônquios. Muitos cientistas acreditam que as células danificadas representam o estágio inicial do câncer. Algumas dessas células podem gradualmente formar um tumor semelhante a uma verruga, que é o ponto de partida para o carcinoma broncogênico. À medida que o tumor cresce, ele se alastra dos brônquios para os pulmões. A classificação histológica do câncer de pulmão mais aceita pela literatura mundial é a da Organização Mundial de Saúde. Os quatro tipos histológicos principais que abrangem 95% dos casos são carcinoma espinocelular, adenocarcinoma, carcinoma indiferenciado de pequenas células e carcinoma indiferenciado de grandes células. Fisiopatologia da doença. Em teoria, um indivíduo com câncer de pulmão começa com uma única célula maligna e a divisão celular se segue em uma razão constante de duplicação. Assim, 1 centímetro do tumor representa 30 duplicações e 1 bilhão de células. Manifestações clínicas. Tosse é o sintoma mais comum. Tosse com grandes volumes de secreção mucoide pode estar presente em carcinoma bronquialveolar. Hemoptise. A incidência de hemoptise está entre 27% a 57%. A hemoptise maciça é pouco frequente, mas foi observado que em hemoptise maciça, 20% tem carcinoma broncogênico e destes 50% morrem. Estes óbitos foram atribuídos à asfixia. Sibilos ou estridor. Sibilos localizados sugerem obstrução do brônquio, enquanto que obstrução de grande via aérea produz estridor. Neste último, a análise da curva fluxo-volume pode ser útil na identificação de lesão de traqueia ou laringe. A dispneia está presente em aproximadamente 37% da população com câncer de pulmão. As causas de dispneia incluem obstrução da grande via aérea intrínseca e extrínseca, pneumonite obstrutiva ou atelectasia, derrame pleural, linfangite, derrame pericárdico, embolia tumoral, tromboembolismo e condições comórbidas, como doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca. A remoção cirúrgica do câncer é o melhor tratamento para o carcinoma broncogênico, mas em muitos casos o câncer pode já estar avançado demais ou outros problemas de saúde impossibilitam essa cirurgia. A radioterapia às vezes retarda a evolução do câncer e pode aliviar os sintomas por meses ou, em alguns casos, por anos. Em geral, os exames de imagem mais utilizados são o radiológico e o tomográfico. Na figura ao lado, observa-se a opacidade nodular peribrônquica à direita, indicada pela seta. Legionela. Definição da doença. Esta doença é uma forma comum de pneumonia grave, mas essas infecções são pouco diagnosticadas. A falha no diagnóstico da doença dos legionários deve-se em grande parte à falta de conhecimento clínico. Além disso, as legionelas, as bactérias que causam esta doença, são exigentes e não são facilmente detectadas. Fisiopatologia da doença. Não é possível distinguir clinicamente pacientes com doença de legionários de pacientes com outros tipos de pneumonia. As características das doenças dos legionários incluem febre, tosse improdutiva, dor de cabeça, mialgias, rigores, dispneia, diarreia e delírio. Achados em exame de imagem. Embora nenhum padrão de radiografia de tórax
possa separar essa infecção de outros tipos de pneumonia, os infiltrados alveolares são mais comuns na doença de legionários. A chave do diagnóstico é a realização de testes microbiológicos apropriados quando um paciente está em uma categoria de alto risco. Nas demais pneumonias, podemos encontrar presença de uma opacidade pulmonar nova detectada por radiografia do tórax. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Definição da doença. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primeiramente pelo tabagismo. Embora o DPLC comprometa os pulmões, ele também produz consequências sistêmicas significativas. Fisiopatologia da doença. Por se tratar de uma condição patológica responsável pela obstrução do fluxo aéreo em virtude de uma resposta inflamatória, a DPLC acaba resultando em perda de função pulmonar e hiperinsuflação, desenvolvendo consequentemente alterações anatômicas, como a remodelação das vias aéreas, destruição do parênquima pulmonar, disfunção mucociliar e inflamação das vias aéreas. Dessa forma, apresentando como sinais e sintomas a dispneia, fadiga, ansiedade, frequência de tosse, fraqueza dos músculos periféricos, desnutrição e limitações ao exercício. A DPLC é composta principalmente por duas patologias: a bronquite crônica, causada por uma inflamação respiratória, geralmente acomete os brônquios, gerando secreção se acumulando em diversas áreas do pulmões, se manifestando através de hipercapnia. O enfisema é responsável por provocar um aumento permanente e anormal dos espaços aéreos, assim como sua destruição, porém com ausência de fibrose. Exames de imagem. Na DPLC, deve-se solicitar rotineiramente uma radiografia simples de tórax nas posições posterior-anterior e perfil, não para a definição da doença, mas para afastar outras doenças pulmonares, principalmente a neoplasia pulmonar. A radiografia de tórax pode ainda identificar bolhas como possível indicação cirúrgica. A tomografia computadorizada de tórax está indicada na DPLC somente em casos especiais, como suspeita de presença de bronquiectasia ou bolhas, indicação de correção cirúrgica dessas ou programação de cirúrgica redutora de volume. Evolução do paciente para ventilação mecânica. O caso clínico do nosso paciente evoluiu com exacerbação da DPLC com insuficiência respiratória, necessitando ser intubado. O nosso paciente foi intubado por modo controlado à pressão, já que a ventilação com pressão controlada tem-se um risco menor de se causar hiperdistensão de alvéolos com melhor complacência, fato que poderia evitar eventual lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Relação de tempo inspiração-expiração. Recomenda-se uma relação IE inferior a 1:3, ou seja, 1:4, 1:5 e assim por diante. Em situação de baixa frequência respiratória com tempo expiratório prolongado, o suficiente para a redução do aprisionamento aéreo e da auto-PIP ao máximo. Modo pressão controlada, ajusta-se diretamente no ventilador um tempo expirado mais curto, conforme descrito anteriormente. A maioria dos pacientes será ventilada com relações IE inferiores ou próximas de 1:5 a 1:8. Em um paciente de 70 kg, com volume total de 500 ml, fluxo de 60 litros por minuto quadrado, frequência respiratória de 12, tempo de inspiração de 0,5 segundos e tempo de expiração de 4,5 segundos, nós temos uma relação de inspiração e expiração de 1:9. A obstrução ao fluxo aéreo e a elevada resistência de vias aéreas, sobretudo na expiração, tornam necessário um tempo expiratório prolongado para garantir o esvaziamento alveolar.
Assim, procura-se reduzir o tempo de inspiração e aumentar o tempo de expiração ao máximo, diminuindo a relação IE para a redução da hiperinsuflação dinâmica. A FO2 deve ser titulada evitando-se hiperóxia, que representa a pressão arterial de oxigênio superior a 120 mmHg, preferindo-se garantir valores de PaO2 mais próximos do limite inferior da faixa terapêutica, que está entre 60 a 80 mmHg, desde que se garanta uma saturação de O2 superior a 90%. Taxas de SaO2 nessa faixa não comprometem a oxigenação tissular, desde que não haja comprometimento no débito cardíaco e da concentração de hemoglobina. Taxas elevadas de FiO2 podem acentuar o desequilíbrio ventilação-perfusão e agravar a hipercapnia e a acidose respiratória na DPOC, através de aumento da relação entre o espaço morto e volume corrente. A FiO2 deve ser ajustada com base na gasometria arterial e na oximetria de pulso, de modo a utilizar-se a menor FiO2 que mantenha a saturação de O2 entre 92% a 95% e a PaO2 entre 65 a 80 mmHg. A PIP extrínseca pode ser utilizada nos pacientes portadores de DPOC para contrabalancear a PIP intrínseca secundária à limitação ao fluxo aéreo expiratório. Embora ainda não existam dados suficientes para uma recomendação específica sobre o ajuste do seu valor ideal, o uso da PIP extrínseca em valores próximos ao da PIP estática mensurada, não maior que 85% dela, para reduzir o trabalho respiratório sem causar aumento da hiperinsuflação e do volume pulmonar expiratório final. É recomendável utilizar volumes correntes abaixo de 6 ml por quilo do peso predito. Um exemplo disso é no paciente de 70 kg, nós utilizamos 4 ml por quilo. Isso dá um total de 280 ml de volume corrente. A frequência respiratória inicial deve ser ajustada entre 8 e 12 por minuto. O volume minuto deve ser ajustado para normalizar o pH arterial e não a PaCO2. Tendo isso em vista, nós temos a ciclagem com tempo inspiratório de 0,5 segundos, disparo com tempo expiratório de 4,5 segundos e a sensibilidade desligada no modo controlado. Evolução do paciente para desmame. Nessa fase, é imprescindível se otimizar a interação paciente-ventilador, visando, de um lado, a evitar a atrofia e o descondicionamento muscular respiratório, e do outro, a prevenir o desenvolvimento de fadiga muscular, o que poderia levar a um retardo da liberação do paciente do suporte ventilatório. É importante lembrar da utilização de PIP extrínseca em valores de aproximadamente 85% da PIP intrínseca nessa fase do suporte ventilatório de pacientes com DPOC, visando a redução do trabalho inspiratório através da redução da queda relativa de pressão nas vias aéreas necessária para disparar o ventilador. Essa estratégia pode, inclusive, melhorar a tolerância do paciente às tentativas de respiração espontânea realizadas durante o processo de liberação da ventilação mecânica. A ventilação com pressão de suporte parece ser o melhor modo ventilatório para essa fase de suporte parcial. O nível de suporte pressórico deve corresponder ao menor necessário para manter a frequência respiratória entre 20 e 30 IRPM. Na fase de suporte ventilatório parcial, é importante que o retorno da carga para a musculatura respiratória seja realizada de forma controlada. O uso de níveis adequados de PSV pode ser útil para manter a atividade diafragmática, evitando sua fadiga. Existe uma relação inversa entre valores de PSV e valores de volume corrente, frequência respiratória e da relação frequência sobre volume total.
Entretanto, não há grandes variações nesses parâmetros, com valores de PSV entre 5 e 10 cm2H2O. Pressão de suporte ventilatório, diretrizes de ventilação mecânica 2013. Pacientes com DPOC geralmente apresentam maior dificuldade para adequada interação paciente-ventilador. Desse modo, sugere-se utilizar modos que promovam o melhor conforto do paciente e sua monitorização. Ventilação com pressão de suporte é um modo ventilatório útil quando bem ajustado. Cuidado especial deve-se ter com valores elevados de pressão de suporte que podem dificultar ciclagem e piorar a interação paciente-ventilador, aumentando a PIP. Cuidados durante a ventilação mecânica. Durante a intubação orotraqueal, sugere-se utilizar cânulas com maior diâmetro possível, idealmente superior a 8 mm, para reduzir a resistência das vias aéreas e facilitar a remoção de secreções. É importante monitorar frequentemente a PIP para que não ocorra uma elevação desse parâmetro, provocando um barotrauma. Também é importante que se realize aspirações nas vias aéreas para retirada de secreções que comprometem a ventilação pulmonar. É importante a utilização de cinesioterapia global nos pacientes em longas permanências hospitalares. Posicionamento do paciente. É recomendado, na ausência de contraindicações, manter o decúbito elevado entre 30 e 45 graus em pacientes em ventilação mecânica para prevenção de PAV, mesmo durante a fisioterapia motora. Prevenção de hipoxemia. É recomendado a hiperoxigenação FiO2 igual a 1 deve ser utilizada previamente ao procedimento de aspiração endotraqueal para minimizar a hipoxemia induzida pela aspiração traqueal. Recursos fisioterapêuticos após a ventilação mecânica. Ventilação não invasiva. Oxigenoterapia. Uso do flutter. Técnicas de vibrocompressão e treinamento da musculatura respiratória. O método do teste de respiração espontânea, que é a interrupção da VM para Goldweiser e Davy, corresponde à técnica mais simples e eficaz para o desmame. Ela consiste na facilitação para que o paciente ventila de forma espontânea através do tubo endotraqueal conectado a uma peça em forma de T, com uma fonte enriquecida de oxigênio, ou então com ventilação a pressão de suporte PSV de 7 cm por H2O, PIP de 5 cm por H2O e FO2 menor do que 0,4. O procedimento deve ser tentado diariamente. Com tal estratégia, torna-se possível eleger com mais segurança os pacientes aptos para extubação.